Nos anos que precederam a Revolução Nazista, os sinais de demência em ascensão foram muito bem captados pelos intelectuais e artistas alemães. Um dos documentos reveladores da época é o romance Ulrich de Jacob Wissermann, história da mocinha enfeitiçada que, investindo-se da autoridade caprichosa de uma deusa maligna, se infiltra numa família com o único propósito de desgraçá-la. O tema do juiz insano que toma seu rancor arbitrário como manifestação terrena de uma lei superior. Aparece também na obra-prima de Wissermann, a trilogia Etzel Andergeist. Etzel é um adolescente sonhador, filho de um importante magistrado. Um dia descobre que seu pai cometeu um erro judiciário e decide investigar por conta própria, para reparar o equívoco. Consegue seu objetivo, destruindo a reputação do pai. Quando o leitor está persuadido de que Etzel é a encarnação do autêntico espírito de justiça contra a maldade e a loucura em torno, o herói de repente revela toda a sua própria maldade e loucura, traindo e humilhando covardemente seu bondoso mestre e protetor, Joseph Kerkhoven. A justiça de Etzel era apenas autolatria sociopática, incapacidade de respeitar qualquer valor ou autoridade. Como testemunho dos tempos, o jornalismo não ficou atrás da grande literatura. Numa série de artigos brilhantes, Karl Kraus assinalou na decadência acelerada do idioma alemão a queda do nível de consciência nacional. Mas o esgueirar soturno das forças demoníacas também foi captado pelo cinema, especialmente o de Fritz Lang, cuja série Dr. Mabuse, a personagem fantástico do gênio maligno, que, recolhido ao manicômio judiciário, arregimenta os internos para uma revolução dos loucos e toma o poder. Em M, o vampiro de Dusseldorf, a inversão dos valores já é completa. A polícia, incapaz de encontrar o assassino e estuprador que aterroriza a cidade, é substituída pelo banditismo organizado, que se arregimenta para liquidar o criminoso avulso que lhe atrapalha os negócios. Na raiz da demência em ascensão estava a politização fanática da vida humana, no sentido de Carl Smith, o grande estudioso que flertou com o nazismo o bastante para passar o resto de seus dias num perrengue meia-culpa. Definia e apreciava a política como aquilo que sobra do fundo da sociedade quando toda a arbitragem racional dos conflitos desaparece e é substituída pelo confronto direto dos amigos com os inimigos. Aí o crime, o pecador, a mentira já não são males. O único mal é praticá-los contra os amigos. No fim, os inimigos são suprimidos. Resta apenas a tirania dos amigos, numa celebração feroz do unanimismo triunfante. Nenhuma inteligência, nenhuma virtude, nenhum senso de honra sobrevivem a isso. Na década que preparou a ascensão do nazismo, tudo se politizou na vida alemã. Na mesma medida, tudo se prostituiu. No Brasil, língua, consciência, segurança e moralidade se esfarelam a olhos vistos, com a mesma rapidez do que se passou na Alemanha. Tudo se politiza e se prostitui, e os próprios politizadores, agentes da dissolução, são os primeiros a denunciá-la como obra dos inimigos, de modo que todos os rancores acabem desaguando na esperança insana do unanimismo vingador. Tudo nessa atmosfera lembra a Alemanha pré-nazista. Tudo exceto uma coisa: os sinais de consciência disso estão ausentes na literatura, nas artes, no jornalismo. Não parece haver entre nossos romancistas, contistas, cineastas e cronistas um único que, nadando e com a contracorrente da loucura, seja capaz de captá-la e descrevê-la. Nossas letras não fazem senão repetir os lugares comuns do discurso político enrajeiro, engrossando pela redundância obsessiva e pela retórica da indignação estereotipada, o caldo fervente da revolução em marcha. O motivo da diferença é óbvio. A cultura da Alemanha tinha toda uma tradição de apoliteia, toda uma nobre linguagem de escritores e sábios apolíticos que, por isso mesmo, souberam compreender o horror da politização. Nessa hora, foram os grandes apolíticos que souberam fazer política superior, aquela política que serve à inteligência e à moralidade em vez de serviço delas. No Brasil, ao contrário, a política tradicionalmente domina tudo. Já era assim no tempo do Império. Nossos escritores eram deputados, ministros e diplomatas. E se tornou pior ainda com o advento da influência marxista que, não querendo compreender o mundo,
mas transformá-lo, consegue apenas transformá-lo num inferno incompreensível. Por isso, nossos intelectuais, em vez de dar um testemunho da loucura dos tempos, não fazem senão alimentá-la com sua própria loucura. Querem um exemplo? A carta do PCC ao Comando Vermelho, publicada em O Globo, de 9 de março, revela que o banditismo organizado assimilou as lições de Marcuse e Hobsbawm e já tem uma visão de si como força revolucionária, investida de uma missão histórica transcendente, imbuída de uma noção sublime da própria superioridade moral perante o Estado e a sociedade. É o espírito de Ulrich encarnado no lumpen proletariado nacional, pronto a transfigurar-se em Dr. Mabuse. A intelectualidade esquerdista é moralmente culpada por isso. O mentor do Comando Vermelho, William Lima da Silva, o professor, jamais teria deixado de ser um obscuro personagem do noticiário local para tornar-se uma liderança nacional se suas pretensões não tivessem sido legitimadas em 1996 pela festiva acolhida do seu livro Um contra Mil, glorificação idiota de sua carreira de crimes, prestigiada por um prefácio do Dr. Rubens César Fernandes e pelo badalado lançamento na sede da BI, sob as bênçãos centenárias do inatacável Barbosa Lima Sobrinho. Na época, nenhum dos envolvidos no episódio tinha a menor dúvida de que o lançamento era ato político, destinado, se não a consagrar o banditismo como pretexto social, a menos a solapar a legitimidade da repressão estatal. Hoje, ninguém responderá pelas consequências hediondas deste ato político. A intelectualidade não pode nem sequer tomar consciência do estado de coisas, quando a culpa pela instauração dele lhe incumbe diretamente. Nossos doutores mabuses estão subindo ao poder com a ajuda de milhares de ex-Wandergates.